Sr. Presidente, Srs. Deputados, na passada sexta-feira, a Standard & Poor's baixou o rating de Portugal em 2 níveis. Fê-lo, apesar de Portugal ter cumprido até ao momento, e sempre com sucesso, todos os compromissos assumidos com a Troika no ambiente de estabilidade política e concertação social. Percebemos, por isso, aqueles que falam de frustração e de injustiça. Mas o problema, e estamos claramente perante um problema, não se resolve com estados de alma. Resolve-se com o estudo aprofundado das suas causas. E foi isso que o CDS fez como o partido responsável que é. Criou um grupo de trabalho coordenado por um dos seus melhores, o eurodeputado Diogo Feio, estudou o problema e chegou a conclusões. Permito-me partilhar 4 dessas conclusões. Primeira, o poder desproporcionado das agências de rating foi-lhes conferido pelos Estados e pelas instituições europeias, nomeadamente através dos efeitos automáticos das notações e do condicionamento do financiamento às avaliações destas agências. Segunda conclusão, os Estados e as instituições comunitárias promoveram um verdadeiro oligopólio neste setor, impondo e recorrendo sempre às mesmas agências. Terceira conclusão, a atividade destas agências é, por natureza, mesmo quando adequadamente regulada, subjetiva, falível e tendencialmente procíclica. Quarta conclusão, esta circunstância não significa que as avaliações das agências devam ser desvalorizadas. Cada avaliação deve ser analisada nos seus pressupostos e nas suas conclusões e deve merecer a nossa reflexão. Estas conclusões, Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitem perceber que o problema criado pelo corte de rating não se resolve banindo as agências de rating, nem ignorando ou censurando as suas avaliações, nem afabulando conspirações. O problema resolve-se se voltarmos a colocar as agências de rating no sítio em que estavam antes de os Estados as irem buscar. Como? Revendo a legislação do setor financeiro que atribui efeitos quase automáticos às notações, isentando os emitentes da obrigação de recurso à notação, responsabilizando os compradores pelo risco e os vendedores pelas informações ao mercado, densificando o princípio que qualquer não socialista conhece de que é melhor confiar em milhares de investidores do que na avaliação de 3 ou 4 agências de rating, abolindo as práticas estaduais que conduziam a um oligopólio artificial e abrindo a concorrência, reforçando o papel dos reguladores e dos supervisores, garantindo a sua independência face ao poder político, definindo regras de transparência aplicáveis ao modelo empresarial, à estrutura de financiamento e à metodologia das agências. E, por fim, responsabilizando as agências e os seus clientes, não impedindo nexos de responsabilidade civil entre estes. Estas propostas do CDS, Sr. Presidente, permitem perceber por que razão continua este Governo e os partidos que o apoiam a distinguir-se do Governo anterior. Não culpamos as agências de rating pelo estado do país. Sabemos que não foram elas que nos endividaram para lá do limite do possível e sabemos que não foram elas que nos lançaram na espiral despesista. Não negamos a existência de dificuldades. Fomos os primeiros a assumir com responsabilidade os desafios que nos esperam. Não inventámos teorias da conspiração. Preferimos demonstrar, sustentada e detalhadamente, que este corte de rating se deveu à discutível alteração de critérios da agência em causa e não à continuação dos motivos que anteriormente levaram à baixa de rating. Não contrapusemos convicções. Todos, absolutamente todos os parâmetros que a Standard & Poor's tinha considerado críticos no ano passado foram cumpridos por Portugal e demonstrámo-lo ponto por ponto. Não lamoreámos contra a dependência dos mercados. Concentrámos-nos em combater o endividamento, precisamente porque dever pouco é a única forma de não depender dos mercados. Não culpamos este mundo e o outro. A nossa credibilidade nos mercados foi arruinada pelo socialismo e sabemos bem que a credibilidade, uma vez arruinada, custa muito a recuperar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, há ainda uma outra diferença essencial que nos separa do anterior Governo. Nós não somos socialistas. Sabemos que foi o socialismo que nos trouxe até aqui e que foram as políticas socialistas que, com a melhor das intenções, eu não duvido, conduziram o país ao estado em que se encontra. E é por isso importante para o CDS recordar aos portugueses
Por que razão o caminho que estamos a seguir não tem alternativa credível? Senhores deputados, o socialismo não sabe resolver os problemas do país, só sabe subsidiá-los, e o dinheiro para isso acabou. O socialismo, senhores deputados, não sabe adaptar a despesa às necessidades, só sabe criar necessidades para justificar a despesa, e o dinheiro para isso acabou. O socialismo não confia nas nossas escolhas, gosta de escolher por nós, e o dinheiro para isso acabou. O socialismo é laico, mas acha que o dinheiro vem do céu, e o dinheiro acabou. Senhores deputados, é bom que fique bem claro. Este corte de rating não pede mais socialismo, nem nos pede que voltemos às políticas anteriores. E é também importante deixar bem claro o seguinte: a crise das dívidas é de tal ordem que não existe nenhuma solução europeia, nenhuma, absolutamente nenhuma, que não passe por uma política de consolidação orçamental como aquela que este Governo tem levado a cabo. Peço para concluir, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente. Sabemos que nestes tempos de crise há sempre quem prometa os amanhãs que cantam. Há sempre quem diga que é possível viver como antes, sem sacrifícios, sem ajustamentos. São os mesmos que disseram que havia vida para além do déficit. Lembram-se? Temo bem que nenhum português recomende os sacrifícios que lhe foram impostos em nome desta vida para além do déficit. Muito obrigado.